Chegou aquele momento todo especial no programa Rompendo em Fé. O momento de meditarmos a santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco a diaconisa Xerlan, da Igreja Assembleia de Deus, Caverna do Adolão, na rua Cândido Benício, 2600. Direção, pastor local, pastor Pedro Paulo. Ajude a evangelizar através do canal Marcelo Mesquita aí de Pregar no YouTube e da Rádio Vestes de Salvação. No canal, eu peço a você que deixe o like nos vídeos e compartilhe os vídeos com o vídeo da Palavra de Deus. Agora, vamos deixar aí no rodapé, nos comentários, o endereço para você localizar a Rádio Vestes de Salvação e ouvir a nossa programação. Vamos à Palavra de Deus com a diaconisa Xerlan. Glória a Deus, aleluia. Salve a todos da rádio com a paz do Senhor. Amém? Sou a diaconisa Xerlan, congrego na Assembleia de Deus Caverna de Adolão, na Cândido Benício, 2600. E sou grata a Deus pela vida do nosso radialista Marcelo Mesquita, a qual me fez o convite para estar aqui trazendo a palavra. E a palavra que o Senhor ele colocou em meu coração fica em 1 Samuel, capítulo 22, apenas o versículo 9 e 10. Aquele que tiver sua Bíblia, nos acompanhe na leitura. Amém? E diz assim, no versículo 9, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 9 e 10, diz assim: Então respondeu Doeg e o doemita, o qual estava colocado acima dos servos de Saul, e disse: Eu vi o filho de Jessé vindo a Noabe, e Aimeleque, o filho de Aitiúbe. E ele consultou o Senhor por ele, e ele lhe deu provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Amém? Antes de eu estar fazendo uma leitura, eu queria estar orando aqui ao Senhor, como de costume, e pedir para que o Senhor ele continue na direção dessa ministração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, Senhor, diante da Tua presença. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua oportunidade. Te peço que nesse momento, Senhor, o Senhor possa alcançar, Senhor, almas, Senhor, nesse seu lugar. Que pessoas que estão ouvindo, Senhor, possam entender, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ser mencionada. Que não seja nada de mim, mas que seja o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa preparar nossos corações, Senhor, como terra fértil para semear, Pai, e receber a Tua semente para que ela venha crescer e dar frutos do Espírito Santo. Porque sem Ti, Senhor, ninguém faz nada, eu não faço nada, nós não seríamos nada, mas pela Tua graça e pelo Teu Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Então que o Senhor permaneça sobre esse lugar, que o Senhor possa estar também, Senhor, sobre a vida de cada ouvinte, possa estar entrando sobre o seu lar, não só passando, mas fazendo morada, Senhor, sobre a vida de cada um, que aqui estão todos ligados no céu. Amém? Aleluia. A palavra qual o Senhor ele colocou no meu coração, que fica em 1 Samuel, fala sobre Saul mandar matar os sacerdotes de Nob. E eu vim trazer aqui uma questão assim bem importante, pouco ministrada, pouco falada, mas que precisa ser dita, porque Jesus, em nenhum momento das pregações dele, ele pregou coisas que agradam o ser humano. Pelo contrário, Jesus ele sempre pregou confronto, né? E aqui o Senhor, ele também quer falar em relação a isso, porque muitas das vezes nós estamos no meio evangélico e estamos com as nossas visões fechadas para aquilo que o Senhor ele está nos mostrando. E aquilo que já foi ressaltado na Bíblia, quer dizer, o Senhor ele já vem nos alertando, não é de hoje, sobre o que vai acontecer. Então eu quero ressaltar aqui o nome de Doeg. Mas antes de falar de Doeg, eu preciso falar aqui sobre o que a gente leu. Que Saul, ele era o rei ali, né? E o seu sacerdote, eles teriam dado provisões para Davi. Davi chega até o sacerdote, porque Davi estava sendo perseguido por Saul. Então Davi, ele chega ali até o sacerdote pedindo alimento, provisão, para que eles pudessem se conectar com o Senhor, né? E quando ele chega ali, os sacerdotes direto, eles reconhecem o servo do Senhor. Porque quem tem intimidade, ele conhece quem é servo e quem não é. Então os sacerdotes, eles reconhecem Davi como um servo do Senhor. E aí o que eles fazem? Mesmo eles sendo ali
tendo que prestar reverência a Saul, eles não viram as costas para Davi. Eles vão lá e dão a provisão a Davi. A Bíblia diz que eles dão pão para Davi, né? Que eles consultam ao Senhor e ainda assim eles dão a espada de Golias, que foi a mesma que Davi matou o filisteu e que Saul segurou essa espada, né? Então a Bíblia diz que ele, quando ele faz essa consulta, alguém ali naquele meio que a gente leu lá no começo do texto e não percebemos, estava no meio dos sacerdotes. Quem é esse? É o Doeg. A Bíblia diz aqui, onde a gente leu no versículo 9, que Doeg era um doemita, qual estava colocado acima dos sacerdotes. Ele não era sacerdote, mas ele estava ali no meio. E o que eu quero dizer para você hoje? Que muitas das vezes a gente estamos no meio evangélico e que nem tudo que parece nem tudo que brilha é ouro, né? Nem tudo que está de paletó e gravata é o que Deus quer, né? Porque muitos se disfarçam através de veste, de Bíblia, né, embaixo do braço, mas não pregou aquilo que o Senhor Ele quer que nós pregoamos. Então, mesmo que doa em mim, doa em você, nós precisamos honrar a ministração a qual o Senhor Ele confiou a mim e a você. Porque nós somos ministros da palavra do Senhor, Ele nos escolheu. Eu não quis estar aqui, eu creio que pastores não quiseram estar onde eles estão, mas eles foram escolhidos para estar ali ministrando com verdade. Não é com uma falsa doutrina, como a Bíblia já nos revela que haveria falsos pastores, falsas doutrinas, né? Então que nós possamos ser fiel à ministração. A verdadeira ministração do Senhor é aquela que nos confronta. Não é aquela que só vai confrontar quem está ouvindo, mas aquela também que está falando. Então a Bíblia diz, ela vai nos relatar que Doeg, ele era um homem o quê? Religioso. Porque o religioso, ele vivia ali no meio dos sacerdotes, mas ele não tinha fidelidade com Deus. Porque se ele fosse fiel a Deus, ele reconheceria o servo do Senhor. Porque há uma diferença entre intimidade e religiosidade. Intimidade é quando a gente reconhece o servo, é aquilo que os sacerdotes fizeram quando viram Davi. Rapidamente eles o reconheceram e ajudaram. E religiosidade é aquele que não serve a Deus, mas que serve ao homem. É aquele que está ali batendo ponto de carteirinha para agradar. Eu vou varrer o chão porque o pastor está vendo. Eu vou fazer a obra porque a irmã está ali vendo. E eu vou ser exaltado. Só que a Bíblia diz que só existe um, que é o grande Senhor, é o Deus. Só Ele é, ninguém mais é. Aleluia. Então a Bíblia vai continuar a dizer que Saul, ele manda chamar todos os sacerdotes. E quando Saul, ele manda chamar os sacerdotes, ele pergunta: quem foi que consultou o Senhor? Quem foi que deu provisão? Aí tem um ali que fala assim: eu vi quem foi, Doeg. Doeg vai lá, não só denuncia, não só fala que foi o sacerdote, mas como ele também foi usado para um instrumento de matança. Porque Doeg ali, quando ele fala para Saul o que os sacerdotes teriam feito, Saul muito indignado, né? Saul ele fala assim: então eu vou mandar todos os meus soldados matarem todos os sacerdotes, não vai sobrar ninguém, pai, mãe, filho, todo mundo. E aí os soldados, perceba essa história, que os soldados de Saul disseram que não iam matar. Os soldados de Saul que trabalhavam ali para ele recusaram a ir contra os ungidos do Senhor, porque os soldados, eles não eram homens religiosos, eles tinham intimidade, eles sabiam o que vinha, o que não vinha de Deus, quem era e quem não era. Então eles mesmos recuam, eles falam: não dá, não vou poder matar. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Doeg se levanta sozinho, que nem soldado ele era. Ele estava ali infiltrado no meio daquele povo para saber o que estava acontecendo. E aí ele se levanta ali naquele meio e diz assim: eu mato. Pode deixar comigo que eu mato, Senhor. Para quê? Para mostrar serviço para o homem, né? E aí a Bíblia diz que os próprios guardas de Saul, eles temeram o Senhor. Eles não quiseram ir contra os ungidos, mas Doeg foi o único que ficou. Então Doeg, ele não só informou que viu, mas também que Doeg, ele foi um instrumento de matança, que lá no versículo 18 diz que ele matou 85 sacerdotes. Aleluia. Homens indefesos, sem espada. Eles não lutaram contra Doeg. Doeg simplesmente matou eles. Aleluia. E quantos hoje em dia, meus irmãos, eu quero trazer aqui para os dias de hoje, quantos hoje em dia estão que nem Doeg, né? Vestido com um manto sagrado, usando púlpito, microfone,
né, para matar sacerdotes e família. Pessoas que chegam ao teu altar ferido, machucado, precisando de remédio, que continua sendo a palavra, que é a única que tem poder para curar, salvar e libertar. Chegam ali doentes, feridos, esperando uma cura, né? Você, ministro, liberar a palavra de cura para eles. E aí Doeg vai lá, toma a cena e acaba matando, né, aquelas pessoas com palavra. Porque é muito fácil eu vir aqui apontar o erro do meu irmão Marcelo, porque eu sei do erro dele, do que falar daquele pecado que está encoberto, né? É muito fácil a gente apontar o dedo. Só que eu te provo na Bíblia que Jesus, sabendo do pecado daquela mulher adúltera, em nenhum momento você vê Jesus apontando o dedo para ela e dizendo assim: realmente tu pecou, pode apedrejar. Não. O Senhor vai lá e pergunta para todo mundo: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém ali teve a audácia de tacar uma pedra naquela mulher, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E isso nós não podemos ser, né? Aleluia. E por que Doeg fez tudo isso? Você já parou para pensar? Por que Doeg se prontificou em matar todo aquele sacerdote? Para quê? Para cooperar com o sistema religioso de hoje em dia, né? Impiedoso. Um sistema que ou você faz o que eles querem ou você tá fora. Ou você entra na bolha, ou você também não tem cargo, você não é consagrado, você simplesmente está excluído. E quem foi que disse que eu e você, ministro da palavra do Senhor, fomos chamados por cargos eclesiásticos? O Senhor, ele nos chama pelo nome. Ele fala: Sherlão, vai lá e pregou a minha palavra. Ele não me chama por diaconisa. Isso aí é cargo que o homem nos dá. Amém? Então, nós não podemos nos trancar dentro de uma bolha e esquecer das almas que estão aparecendo lá fora. Porque a Bíblia diz que muito pareceria por falta de conhecimento, mas a culpa é minha e sua. É minha e sua, por não explicar e não pregoar a verdadeira palavra do Senhor. Dizer aquilo que eles precisam ouvir. Né? Que o Senhor, ele cura, ele salva, ele liberta. Que o Senhor, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor, né? Que o Senhor, ele te manda se levantar. Não fica sentado, parado, esperando o Senhor ir até você, porque não é assim que funciona. Você tem que se posicionar, porque Deus, ele não obrigou nem a Lúcifer a adorar ele, nem os anjos obrigou ele a adorar eles. Imagina eu e você. Para nós adorarmos ao Senhor, nós temos que querer, né? E se nós queremos, nós se levantamos, e o resto quem faz é ele. Aleluia. Então, que nós possamos parar um pouco para raciocinar em relação a essas coisas que acontecem no nosso meio. Eu sei que hoje, pessoas que estão ouvindo a rádio são pessoas escolhidas para levar o evangelho. Pessoas que têm a responsabilidade de pregoar a palavra. Então, que nós possamos ter essa convicção que o Senhor, ele nos chamou para falar a verdade, não aquilo que o homem quer. A gente devemos respeitar a nossa liderança, claro. Porém, nós não podemos compactuar com as coisas erradas. Se você tem o discernimento, o Senhor, ele te dá o discernimento de ver até onde vem do Senhor, ok. Mas se chega um momento que você vê que não está vindo da parte do Senhor, você não tem que compactuar com isso. O Senhor não te chamou, aleluia, para você se vender a um sistema por causa de algo. Terreno, porque a Bíblia diz que lá em Mateus nós seríamos perseguidos e odiados por causa do nome dele, mas o nosso galardão a gente ganharia dele, do Senhor. Você não vai ter galardão na terra. Aquele que não agrada a terra, ele agrada ao céu. Ele tem galardão no céu, mas aquele que não agrada ao céu vai agradar a terra. E o que você tem agradado? Já parou para raciocinar hoje? Será que você está agradando a terra ou você está agradando o céu? Eu não estou falando aqui de perfeição não, porque ninguém aqui é perfeito. Tá, irmãos? Nem eu sou perfeito. Eu estou falando aqui de fazer a vontade do Senhor, né? De pregoar com verdade. De não entrar num sistema religioso onde você escolhe quem pode e quem não pode. Quem é mais, quem é menos. E não é assim que funciona, né? Porque o Senhor, ele nos mostra na Bíblia que ele não faz acepção de pessoa. E eu queria também ressaltar aqui no versículo 20, que fala sobre uma pessoa que sobreviveu a essa matança. Essa pessoa se chama Abiata. Ela foi uma remanescente que escapou do massacre e achou refúgio aonde? Lá em Davi. E Davi, eu comparo Davi com
não estou dizendo que ele seja, tá? Estou falando assim, trazendo para os dias de hoje. Eu comparo Davi como um Cristo. Porque eu, por exemplo, eu fui uma remanescente. Que aonde eu nasci, né, no meio evangélico, eu fui massacrada. Muitos Doeg tentaram me matar, mas eu permaneci. Eu não saí, porque hoje em dia a gente sai da presença do Senhor e fala assim, eu saí porque o fulano bateu no meu pé. Eu saí porque ciclano pisou no meu pé. Não, irmão, vamos parar com esse negócio e assumir os nossos erros. Eu saí porque eu quis. Só que a remanescente, eu fui uma remanescente, eu saí não da presença, eu fui buscar refúgio. No Cristo, no Senhor, eu encontrei refúgio. Porque mesmo quando o mal está sendo atacado, Deus, ele preserva o remanescente. Ele me preservou. Para que hoje eu pudesse estar aqui dizendo, eu sobrevivi. Eu fui pisada, eu fui massacrada, mas eu não saí da presença. Eu não desisti. Você lembra de Jesus naquela cruz? Você lembra que ele também não desistiu de mim e de você? Quando todos ali estavam perseguindo Jesus, chicoteando ele permaneceu ali, ele não desistiu da cruz. Porque que eu vou desistir do que ele fez comigo? Eu me lembro de onde o Senhor ele me tirou. Eu não posso esquecer de onde ele me tirou. Porque isso faz parte do meu crescimento, do meu processo. Então essa remanescente, irmãos, representa todos aqueles que sobrevivem aos ataques religiosos, que sobrevivem à bolha, ao sistema religioso. Eu e você hoje que estamos aqui ouvindo, nós somos um remanescente, que mesmo sendo perseguido, maltratado, nós permanecemos na presença do Senhor, porque Ele nos chamou, e se Ele nos chamou, Ele nos garante. E nessa tarde, aleluia, eu preciso fazer uma pergunta para os irmãos, para que você possa refletir diante de tudo isso que foi dito aqui, de toda essa palavra que foi dita. E eu preciso te perguntar quem você tem sido no mundo evangélico. Você tem sido Doeg? Aquele bajulador do sistema que matou sacerdotes e que anda matando usando púlpitos e microfones? Ou você tem sido a beata, a remanescente, que diante dos ataques permaneceu de pé e não desistiu, assim como Cristo não desistiu de mim e de você? Para pensar. Raciocina nessa pergunta que o Espírito Santo do Senhor ele te faz nessa tarde. Quem é que você tem sido? Porque vale muito mais a pena a gente desagradar o mundo e agradar a Deus, do que agradar o mundo e desagradar a Deus. A nossa recompensa não é na terra, é no céu. O galardão o homem não pode te dar. O homem só pode te dar tapinha nas costas, encher o teu ego. Mas galardão só o Senhor que pode nos dar. Amém, meus irmãos? Eu sou muito grata por essa oportunidade que o Senhor ele tem me dado. Sou grata pelo chamado que Ele tem na minha vida. Pela vida do Marcelo também, por essa rádio. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de todos. Todos que vêm aqui ministrar a palavra, que todos que vierem aqui ministrar a palavra, eles possam ser remanescentes, pessoas atalaia, que vão falar a verdade da palavra do Senhor e que diante de tanta perseguição não vai desistir da cruz. Porque nós precisamos carregar a nossa cruz assim como Jesus carregou a dele. Amém? E assim eu sou muito grata pela minha oportunidade, Marcelo. Eu também queria estar aqui fazendo um convite para todos, né, que vai ter uma festividade na nossa igreja, 11 anos, da Caverna de Adulão, que fica na Cândido Benício, na 2600, dia 21, 22 e 23, teremos a nossa festividade, todos estão convidados, todos os jovens de 0 a 100 anos, tá? Os dias de culto na minha igreja é dia de segunda-feira, culto de oração de 7 às 9, terça-feira temos doutrina de 7 às 9, quinta-feira temos culto da restituição de 7 às 9. Sexta-feira culto de libertação de 7 às 9. Sábado pela manhã temos a consagração de 9 às 11. E domingo, 5 horas da tarde, escola bíblica dominical. 6 horas o culto e acaba às 8. Amém? E eu queria estar fazendo uma oração aqui para estar finalizando. Pode?
Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Pai, venho te pedir, Senhor, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa ter, Senhor, palestrado sobre nossos corações, nos fortalecendo, Senhor, da Tua palavra, Pai, porque o que nos fortalece, Senhor, é a Tua palavra. Que o Senhor possa permanecer, Senhor, sobre a vida de cada ouvinte, que o Senhor possa ter entrado sobre o lado de cada um, Senhor, permanecido lá, que o Senhor possa fazer grandes coisas, Senhor, sobre a vida dos Teus servos, que o Senhor possa continuar, Senhor, levantando típicos, pessoas fiéis ao ministério do Senhor, para pregoar a Tua palavra com verdade, com ousadia e com unção, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Pai, permanecer essa porta, Senhor, aberta dessa rádio. Que o Senhor venha enviar, Senhor, colaboradores para a Tua obra. Que tudo aqui que for feito, Senhor, será feito, Senhor, para o Teu reino dos céus, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar resgatando almas, Senhor, através de cada ministração que foi entoada, cada ouvinte que estiver passando sobre essa comunidade, Senhor, porque lá de fora dá para ouvir. Que o Senhor possa estar alcançando almas, Senhor, sobre esse lugar. Que o Senhor venha abençoar o vizinho da esquerda, o vizinho da direita. Que o Senhor não venha deixar, Senhor, como que venha faltar, Senhor, nada para o Teu servo. Que o Senhor possa continuar prosperando sobre a vida dele, Senhor. Que o Senhor permaneça, Senhor, sobre esse lugar. Que o Senhor possa continuar enviando, Senhor, colaboradores para a Tua obra, Pai. Desde já eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Santo e exaltado seja teu nome.